Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e a reflexão de hoje é sobre a justa medida. Aquele ponto de equilíbrio que nós precisamos ter para que possamos viver neste mundo desfrutando das ofertas que muitas vezes são ilimitadas, mas de forma ponderada e equilibrada para que nós possamos trilhar o caminho da verdadeira felicidade. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, espalhando a palavra de Deus e deixando seus comentários, ok? Vamos ao vídeo. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 23, o seguinte: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã e faz descer a abundante chuva a temporã e a serôdia como dantes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam que em algumas Bíblias a tradução será também que essas chuvas são mandadas no tempo oportuno. Nós estamos diante aqui de uma linguagem da agricultura da Palestina, sendo que os povos dessa região estavam acostumados com duas chuvas muito importantes para a sua colheita. Eles tinham a chuva temporã e a chuva serôdia. Aquela chuva do tempo da semeadura e aquela chuva que vinha logo que o fruto começava a amadurecer, para que então esse amadurecimento pudesse ser completo. Nós temos aqui na palavra de Deus também uma alusão sobre a ação do Espírito Santo em nós, que à medida que vai sendo derramado da forma correta, na justa medida, ele vai ajudando o cristão a levar uma vida de maturidade, até que nós possamos alcançar aquilo que é a obra completa do Espírito Santo em nós. Mas também ele nos mostra que o dono das chuvas, aquele que rege todas as coisas, é o próprio Deus. Porque nessa região, entre uma chuva e outra, havia, na verdade, um clima muito quente e seco. Por isso, a necessidade de que as chuvas viessem no momento certo, oportuno, nem antes, nem depois, e muito menos que viessem a faltar de modo a prejudicar a colheita. Então, nós temos aqui uma alusão sobre a natureza que, pacientemente, nos manda no tempo certo todas as coisas. E assim também deve ser com a nossa vida. Principalmente no período que nós vivemos, no qual nós estamos diante de superabundância de ofertas. Num tempo no qual as ofertas são ilimitadas, o homem precisa refletir sobre aquilo que é equilibrado, em justa medida para si, para que nós não sejamos esmagados por esse excesso de ofertas como temos hoje. São Bento, ao criar sua regra, levou em conta a justa medida, que ele chamava de moderação sábia ou a mãe de todas as virtudes, porque São Bento sabia que naquele período atribulado no que eles passavam, ele precisava fundar uma comunidade que se mantivesse firme apesar de todos os ventos contrários, como uma árvore de raízes profundas, para que suportasse as dificuldades de sua época. Essa visão de justa medida influenciou demasiadamente o pensamento grego. Eles buscavam essa justa medida, este equilíbrio, esta ponderação em todas as coisas, afirmando que apenas a justa medida nos levaria ao caminho do sucesso e da felicidade.
E nós somos convidados por essa palavra hoje a pedirmos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a vivermos de um modo equilibrado, a viver ali naquele meio termo adequado para o nosso crescimento, nem excessivamente a mais, nem excessivamente a menos. Porque numa sociedade onde as ofertas são abundantes e praticamente ilimitadas, o homem corre o risco de se perder no meio de tantas ofertas e oportunidades. E é justamente num período como esse que nos é tão necessário que nós tenhamos o verdadeiro discernimento. O discernimento como dom, de forma que nós possamos discernir aquilo que é realmente bom para nós e aquilo que é prejudicial para a nossa caminhada e para a nossa vida. Veja que nós precisaremos desse tipo de sabedoria. Afinal de contas, este ponto de equilíbrio vai variar entre a minha história e a sua, entre os planos que Deus tem para cada um de nós. Mas vai ser preciso saber discernir também aquilo que são boas oportunidades daquelas situações que, embora venham disfarçadas de boas oportunidades, se revelam, na verdade, grandes armadilhas para a nossa vida. Nós precisaremos desse discernimento em todas as coisas, sobre o uso do nosso tempo, de modo que nós não desperdicemos de forma displicente o tempo que nós temos, mas também utilizando o tempo de uma maneira adequada para que ele possa ser ajustado na nossa vida, num ritmo que não nos sobrecarregue, mas que verdadeiramente nos leve a uma vida produtiva. Nós precisaremos também dessa sobriedade para aprender a lidar com todos os recursos que Deus nos dá, sejam os recursos naturais ou os recursos também da nossa própria energia, sabendo a hora certa de poupar nossa energia e também sabendo a hora certa de nós darmos aquele a mais nas situações que exigirão isso de nós. Do contrário, nós viveremos num constante excesso, um excesso sufocante, um excesso que nos impedirá de crescer, um excesso que impedirá que o fruto alcance a sua verdadeira maturidade. Esta é a lição que esta palavra deixa hoje para mim e para você, que nós procuremos um ponto de equilíbrio, que nós estejamos repletos desse dom do discernimento, a fim de que nós possamos viver de uma maneira adequada. Por isso nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que hoje ele venha para nós, como essas chuvas que caem na hora certa, no momento certo, que nós possamos aprender com a natureza o momento certo das coisas, que nós possamos viver neste mundo como pessoas equilibradas, que desfrutam das coisas que nós temos ao nosso redor, das possibilidades que o nosso Criador nos dá, mas de um modo ponderado, descobrindo o que realmente tem valor e percebendo aquele excesso que é apenas embalagem, produtos feitos de conteúdo vazio que só fazem com que nós percamos o nosso tempo e desviemos a nossa atenção daquelas coisas que são verdadeiramente essenciais para a sua e para a minha felicidade. Que o Santo Espírito de Deus no dia de hoje te conduza por um caminho de maior maturidade, onde você possa encontrar esta justa medida para que ela te leve a uma vida bem-sucedida. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.